Graça e paz, queridos irmãos, bom dia. Hoje é o 11º dia do nosso jejum, 21 dias na presença do Senhor. E o tema da mensagem de hoje é: a graça de Deus é atraída pela sua fraqueza. 2 Coríntios 12, 7 ao 9 diz: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O espinho na carne não é, como muitos afirmam, uma doença. Aqui está escrito que é um anjo de Satanás, o qual perseguia Paulo aonde quer que ele fosse. Porque Paulo era muito eficaz na pregação do Evangelho. Paulo pregou o Evangelho e viu pessoas salvas, vidas transformadas. Jesus foi glorificado. Portanto, esse anjo comissionado por Satanás seguiu Paulo por toda parte e criou problemas, levantando os judaizantes legalistas contra ele. Aquela perseguição, porém, manifestou a fraqueza de Paulo. Então o Senhor lhe disse que o poder se aperfeiçoa na fraqueza. O poder não é aperfeiçoado no talento e na habilidade, mas na fraqueza. Assim, Paulo diz novamente: de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. É impressionante, mas Paulo diz que de boa vontade ele se gloriava nas fraquezas. Isso é algo que não gostamos de fazer, mas Paulo diz que agir assim porque a fraqueza tem benefício. Ela manifesta o poder de Deus. Ela faz com que o poder de Deus habite em nós. Muitos pensam que quando estão fortes, quando sua fé é forte e eles podem sentir isso, então certamente o poder de Cristo está sobre eles. Contudo, na economia do céu, Deus diz: essa pessoa está numa posição perigosa. Na verdade, é muito fraca. Acreditamos que o crescimento em nossa vida cristã ocorre quando chegamos ao ponto em que temos uma paz constante, uma alegria incessante, bons sentimentos, quando não temos dores no corpo, não estamos estressados porque estamos em paz. Você pensa que está forte, mas na ótica divina você é muito fraco. Você está em uma posição perigosa quando confia em si mesmo e não no Senhor. Esta normalmente é a nossa experiência. Saímos de um retiro abençoado e nos sentimos fortes. Sentimos que se o diabo vier contra nós, ele será destruído. Eu sei que isso pode surpreendê-lo, mas não é nesse dia que o poder de Deus se manifesta. Depois de alguns dias, aquela sensação desaparece. Você volta a sentir sintomas de dores antigas e ainda precisa fazer um trabalho que não é o seu forte. Todas essas coisas são fraquezas. Nenhum de nós diria que esse é um dia de sucesso. No que diz respeito à pessoa que tem fraquezas, esse é um daqueles dias maus. Mas Deus olha para ela, para ele e diz: você não sabe o quanto você está forte agora. A minha graça te basta. O verbo bastar aqui em grego é um termo que significa ter força para defender ou guardar. Portanto, o versículo está dizendo: minha graça é forte para te defender e guardar. Aleluia, glória a Deus. Nossa ideia é que quando nos sentimos deprimidos, quando nos sentimos sem forças, quando não nos sentimos à altura, então estamos muito fracos. Mas Deus diz que naquele exato momento estamos fortes. Você não pode ser mais forte do que quando está conscientemente fraco. Em vez disso, pensamos que aqueles que parecem demonstrar uma fé inabalável são verdadeiramente fortes. Não, na realidade eles são fracos, estão à beira da derrota. Eles confiam em si mesmos, podem usar o nome de Deus, mas na realidade confiam em si mesmos. Deus diz: a minha graça te basta, significando que Ele é forte para defendê-lo ou guardá-lo. Em outras palavras, quando você está fraco, o poder de Deus vem sobre você e arma uma tenda sobre você. Então, nenhum demônio pode tocar em você. Isso acontece quando você está fraco.
Achamos que a força só tem a ver com sucesso e que o sucesso só tem a ver com força. Mas Deus está dizendo que na economia do céu e na mente de Deus, quando você está fraco, então você é forte. Isso acontece quando você chega ao ponto em que não confia mais em si mesmo, mas confia nele. A graça de Deus é atraída pela fraqueza do homem. O apóstolo Paulo escreveu o que Deus lhe disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. A palavra poder aqui em grego é dunamis, ou dinamis, que significa o poder que faz milagres. E a afirmação se aperfeiçoa em grego literalmente mostra-se mais eficaz na fraqueza. O poder de Deus se mostra mais eficaz na sua fraqueza. Você se lembra de quando íamos para a escola e aprendíamos sobre eletricidade nas aulas de ciências? Você aprendeu que 2 sinais positivos se repelem. Não há poder entre eles. Mesmo entre 2 sinais negativos, não há poder. Mas um sinal positivo e um sinal negativo se atraem, geram energia e a luz acende. O positivo é a força, então Deus é sempre positivo. A graça superabundante é desproporcional de Deus. A graça superabundante e desproporcional de Deus é positiva. O negativo é a fraqueza. Então, às vezes somos negativos e outras vezes positivos. O nosso problema é que a graça de Deus é positiva, mas tentamos também ser positivos indo a Deus para obter sua positividade. No entanto, positivo com positivo se repelem. Quando confiamos em nossa força, estamos sendo soberbos. E 1 Pedro 5,5 diz que Deus resiste, repele aos soberbos. Contudo, sua graça flui para o humilde, para aquele que sabe da sua fraqueza. Assim, quando tentamos ser positivos e obter a positividade de Deus, não há poder. Quando, porém, dizemos: Deus, não sei como orar por esse problema. A parte negativa, mas eu descanso no seu poder, Senhor. Parte positiva, então há poder liberado. Muitos de nós tentamos ser positivos, procuramos ter uma força que não temos. E como não temos, fingimos que temos. Deus odeia a hipocrisia. Se você ler o Evangelho, perceberá que o Senhor nunca repreendeu abertamente os pecadores, mesmo aqueles que caíram em adultério ou eram publicanos. Mas ele repreendeu abertamente a hipocrisia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! A razão pela qual o Senhor odeia a hipocrisia é porque Ele ama esses hipócritas. Hipocrisia é fingir ser o que não é. Você é de um jeito, mas finge ser de outro. Mostra o melhor de si mesmo. Se você pensar que o Senhor o ama quando você finge ser melhor, você nunca se sentirá verdadeiramente amado. Na verdade, toda vez que você volta a ser normal, você pensa que Deus não ama no seu aspecto negativo. É por isso que quando a mulher cananeia pediu um milagre a Jesus, sendo cananeia, ela fingiu ser judia, o Senhor permaneceu em silêncio e não lhe respondeu. Quando ela finalmente retornou à sua posição gentia e disse: Sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos, o Senhor exclamou: Mulher, grande é a tua fé. Ele quer entrar na lama em que você está e amá-lo ali mesmo, para que você possa se sentir verdadeiramente amado. E quando você se sente verdadeiramente amado por quem você é aí que o poder dele pode tirá-lo da lama e levantá-lo. O Senhor não quer que as pessoas finjam ser o que não são, mas quer que venham a Ele como são, mesmo que digam: Senhor, eu não te amo tanto como deveria. Senhor, ainda tenho problemas com o meu mau humor. Então Deus diz: não tem problema, eu serei a sua força. Em vez disso, fingimos ser o que não somos. E quando fingimos, pensamos que Deus nos ama apenas nesses momentos. Por isso, quando paramos de fingir, não nos sentimos amados. Você deve se sentir amado onde está para ter o poder de se tornar o que Deus deseja que você se torne. Deus não diz: você deve ter apenas o lado positivo e então eu o amarei. Não, mas Ele diz: nos seus lados negativos, eu amo você mesmo assim. Se você acredita nisso,
você tem o poder de melhorar positivamente. O que Paulo estava dizendo aqui em 2 Coríntios 12, 9 é: eu me gloriarei nas minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse sobre mim. Em outras palavras, Paulo sabia, quando estava fraco, então ele era forte. Quando sou fraco, é que sou forte. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Paulo foi muito radical. Quantos de nós sentimos prazer nas fraquezas? Quantos, quando são insultados, dizem: aleluia, agora o poder de Cristo está ao meu redor? Nenhum de nós pensa assim. No entanto, o Senhor Jesus nos ensinou que quando os homens falam mal de nós, devemos pular de alegria. No Sermão da Montanha, registrado no Evangelho de Lucas, está escrito: regozijai-vos naquele dia e exultai, porque grande é o vosso galardão no céu. Quando alguém o insulta, esse é o momento em que você fica numa posição de fraqueza. Esse é o momento em que a graça de Deus o defende. Todas essas coisas negativas tornam-se oportunidades para a graça de Deus se manifestar. Grande é a sua recompensa. Lembre-se disto, a graça de Deus é positiva. E quando você tenta ser positivo, dois sinais positivos se repelem. Podemos dizer que a graça de Deus é atraída pela fraqueza do homem. Como podemos relacionar tudo isso com a nossa maneira de pensar? Por exemplo, se você está estudando e enfrentando uma época de provas, qual é a pior prova para você passar? Alegre-se com isso. Se você deseja que o favor de Deus venha sobre esse exame, simplesmente declare: Pai, eu te agradeço por esse exame, eu recebo a tua graça transbordante para essa prova. Se você acha que é bom o suficiente para fazer esse exame, provavelmente não orará por isso. Se eu lhe disser: no próximo domingo você vai dizer algumas palavras aqui no palco. Se você não for uma pessoa que saiba falar bem em público, um bom comunicador, você vai orar: Pai, dá-me graça para falar. Mas alguém que sempre fala bem, ao me ouvir diz: pastor, pode deixar por minha conta. Muito provavelmente essa pessoa nem orará. Ela apenas pensará que tem a capacidade. O mesmo vale para o líder da célula, o líder do grupo de louvor e para tudo que você faz. Se não há oração, é porque você não depende de Deus, mas pensa que tem a capacidade e isso basta. Entretanto, você não sabe o quão seca é a sua realidade. Paulo disse que ele sentia prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições e nas angústias. Essas são as situações em que nossas fraquezas se manifestam. Muitos de nós passamos por necessidades, seja na vida pessoal, seja no ministério. Parece ser um dia ruim, mas Paulo diz que nesse momento se manifestará o poder de Deus. Aleluia! Outra área de fraqueza são as angústias. Conheço um pastor famoso que tem uma enfermidade incomum. Ele desmaia quando fica nervoso. O problema é que ele fica nervoso todas as vezes que vai pregar e sempre tem um pastor preparado para substituí-lo se isso acontecer. Mas no meio dessa fraqueza, ele se tornou um dos maiores ministérios dos Estados Unidos. Há muitas necessidades na vida das quais você não gosta e todas elas são aspectos negativos que manifestam a graça de Deus. Porque quando você está fraco, então você é forte. O poder não se manifestará simplesmente por termos fraquezas. Todos nós temos fraquezas. As fraquezas por si só não são suficientes para nos tornar fortes. Obviamente, existem pessoas que não são fortes mesmo que tenham fraquezas. O poder surge quando temos fraquezas e nos alegramos com elas, nos deleitamos com elas. Paulo louvou e agradeceu a Deus pelas fraquezas. Em outras palavras, quando as pessoas o insultam, naquele momento diga: Senhor, sou um candidato à sua graça superabundante e desproporcional. Eu a recebo agora mesmo em nome de Jesus. Ou você pode dizer: tenho minha prova mais difícil essa semana, mas também tenho a graça superabundante para fazê-la. Senhor, receba a sua graça para esse teste. Obrigado, Senhor. Qual é a sua fraqueza? A minha grande fraqueza é o meu temperamento. Porém, sempre que sinto que o meu temperamento está aflorando, eu oro: Senhor,
receba agora a sua graça transbordante. A graça é o favor de Deus para quem não merece. No entanto, não devemos ter a mentalidade de fazer algo negativo para conseguir algo positivo de Deus. Na verdade, seria como dizer, vamos quebrar um osso para que ele fique mais forte. Isso é uma grande estupidez. Você não precisa procurar ou cultivar coisas negativas. Não fale sobre elas. Ter coisas negativas é simplesmente estar vivo. Faz parte da vida. Eu sou o El Shaddai. Abraão creu que Deus lhe daria um filho, mas não percebeu que precisava também abandonar toda a sua capacidade ou força humana. A questão já não era se Abraão teria um filho, mas por meio de quem ele seria gerado. É certo gerar filhos, mas a questão de Deus é quem os está gerando e com qual força, pois para Deus a origem do que fazemos é tão importante quanto o que estamos fazendo. Se fazemos algo por intermédio de nós mesmos, isso é Ismael, é obra da carne. Mas se fazemos algo por meio de Deus, é Isaac, é obra do Espírito. Sabemos que Deus sempre rejeita Ismael. Para fazer a vontade de Deus, a obra precisa estar livre do pecado e também de nossa força natural. O que vem de Deus flui da dependência dele. O Senhor não aceita nada que não se origine nele e não seja feito na força dele. Gálatas 4, 22 ao 25 diz, pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava e outro da livre. Mas o da escrava nasceu segundo a carne, o da livre mediante a promessa. Estas coisas são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde à Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Paulo faz uma analogia usando Agar para representar a lei e Ismael para simbolizar a carne. A lei representa as justas exigências de Deus. A carne, por sua vez, é nosso esforço humano, mesmo que usado para tentar agradar a Deus. Qual é o resultado? Os que querem cumprir a lei sempre caem na carne e permanecem debaixo de maldição. Gálatas 3, 10 e 11 diz, todos quantos, pois, são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas escritas no livro da lei, para praticá-las. E é evidente que, pela lei, ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Se guardar a lei é tentar agradar a Deus na força própria, então podemos dizer que isso produz maldição. Aqueles que pensam poder agradar a Deus fazendo algo para Ele estão debaixo de maldição. Só agradamos a Deus andando por fé e dependência. Isaac precisava vir por meio de Sara, pois de acordo com o que Paulo escreve em Gálatas 4, ela representa a graça. Enquanto a lei diz, faça, a graça diz, eu faço por você. Somente aqueles que andam pela graça podem agradar a Deus. Deus rejeita aqueles que fazem o que não lhe agrada, mas rejeita também aqueles que fazem algo que lhe é agradável, porém de acordo com seus próprios conceitos. Abrão gerou Ismael quando tinha 86 anos. Nesse tempo, ele ainda tinha força natural para gerar um filho. Deus, então, esperou até que ele completasse 100 anos, quando sua energia natural teria acabado para lhe dar Isaque. Para gerar Isaque, temos de esperar. Cabe a nós escolher se desejamos gerar Ismael ou Isaque. Para gerar Ismael, não precisamos esperar. Podemos gerá-lo a qualquer hora. Mas para gerar Isaque, precisamos esperar em Deus e aguardar que Ele faça a obra. Aleluia! O propósito de Deus se cumpre por causa da sua graça, não por nosso mérito ou força. Se Ele não nos escolheu baseado em nossa capacidade ou habilidades, por que tentaríamos agradar-lhe através disso? Por que tentaríamos realizar a sua obra usando nossos próprios meios? Com uma atitude assim, só conseguiremos gerar Ismael, pois tudo que é baseado no mérito é fruto da lei. Em nossa própria força não conseguimos gerar Isaque, somente através da graça que podemos, porque ele só vem através do poder de Deus. A obra de Deus é iniciada nele, feita na força dele, para que no fim
a glória seja somente dele. Aleluia. Abraão tinha 86 anos quando gerou Isaque e 99 quando foi circuncidado. Isso significa que Deus ficou 13 anos sem falar com ele, sem liberar uma palavra a Abraão. Isso nos mostra a gravidade da carne em nossa vida. Gênesis 16:16 diz: era Abraão de 86 anos quando Agar lhe deu à luz Ismael. Gênesis 17:1 diz: quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Para Deus, o período em que somos guiados pela carne é um tempo de perda total. Além disso, quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho, referiu-se a Isaque como sendo seu único filho. Ele não desconsiderou Ismael por alguma rejeição direta à pessoa dele ou de Agar. A questão é que, quando se trata do cumprimento do seu propósito, Deus não conta a obra da carne. Durante todos esses anos, Abraão conheceu Deus como um Deus poderoso. Finalmente, quando ele não pôde mais ter filhos em seu corpo, Deus lhe disse: eu sou o Deus Todo-Poderoso. Há uma diferença quando se conhece Deus como Deus Todo-Poderoso, mas não como onipotente. Eu sou muito preocupado com pessoas que dizem coisas como: há uma parte que cabe a Deus e outra que cabe ao homem. A parte de Deus é tudo, é abrangente. Deus é onipotente. Nossa parte consiste inteiramente na fraqueza. Aleluia. Normalmente as pessoas que dizem Deus faz a parte dele, mas o homem deve fazer a sua, acabam dizendo: já fiz a minha parte, cadê a sua parte, Deus? O Senhor não está fazendo a sua parte. Estou com raiva por causa da parte que Deus não está fazendo. Todavia, sua raiva é por causa da sua maneira errada de crer. Deus está tentando levá-lo ao ponto em que Ele é tudo, em que Ele é onipotente em todas as coisas. Mas você está tentando dizer: eu preciso de Deus em algumas áreas e em outras eu realmente não preciso dele. Talvez você não diga isso explicitamente, mas age como se fosse esse o caso. E Deus diz: não, estou apenas levando você ao ponto em que me tornarei tudo em sua vida. Gênesis 17:1 é a primeira vez que o nome de Deus El Shaddai é usado. Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Em hebraico é: eu sou El Shaddai, o Deus que tudo provê. Eu devo orar para ter mais fraquezas? Não, você não precisa orar por mais fraquezas. Sabe por quê? Todas as manhãs você acorda e elas já estão lá esperando por você. Antes mesmo de sair da cama, você já tem pontos fracos. Você tem todos os tipos de pensamentos ruins, como: o que vai acontecer? Como posso pagar isso e aquilo? Mas justamente nesse momento, alegre-se e diga: Pai, eu realmente vejo tantos aspectos negativos em minha vida, mas eles são a maneira maravilhosa pela qual o Senhor poderá manifestar a sua graça superabundante. Senhor, assume o controle de tudo, cuida de tudo. Sou todo fraco, mas o Senhor é onipotente. Assim nasceu o campeão para Abraão. Isaque nasceu. Aleluia. Que os nossos olhos espirituais sejam iluminados hoje para vermos e compreendermos que o poder de Deus se manifesta na nossa fraqueza. Que nós possamos nos humilhar debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele, no seu devido tempo, nos exalte, em nome de Jesus.